noite, Isabel. É uma grande honra para a Biblioteca Emma Goldman receber você aqui na Maloca Libertária. Esse espaço de encontros e resistência no coração de Salvador. Antes de falarmos sobre sua militância, queria começar pelo início da sua trajetória. Você nasceu em São Paulo, em 1886, filha de um imigrante italiano e de uma brasileira. Como foi a sua infância e o ambiente que a formou politicamente? Boa noite, Ana. A honra é minha. Poder compartilhar essas memórias com companheiras e companheiros comprometidos com a luta. Eu cresci no bairro do Brás, um lugar pulsante, cheio de operários, imigrantes e gente que vivia da própria força de trabalho. Meu pai, Luigi Bertolucci, veio da Itália, e minha mãe, Maria Ferreira da Silva, era brasileira. Nossa família não tinha posses, então desde cedo conheci as dificuldades do trabalho urbano e as desigualdades que ele impunha. Minha formação começou dentro da religião católica, como a de muitas meninas da minha época. Fui batizada, participei de congregações, mas sempre me inquietei com a hipocrisia do clero. Aos 17 anos, ao lado de meu companheiro Américo Cerruti, comecei a frequentar os círculos anarquistas de São Paulo e fui rompendo com a religião. Lembro de uma passagem marcante. Quando tomei contato com as ideias libertárias, senti que finalmente encontrava um caminho que fazia sentido. Passei a estudar o pensamento anarquista e a questionar a exploração, a opressão e a desigualdade. Aos poucos fui me envolvendo com os jornais operários, especialmente a Plebe, onde publiquei meus primeiros textos. E então minha militância tomou um rumo sem volta. Da imprensa para os sindicatos, dos sindicatos para as ruas, das ruas para a luta contra o fascismo. Nossa, começou bem nova. Sua militância foi intensa desde muito jovem, com a atuação em jornais anarquistas, sindicatos e associações operárias. Você também usou vários pseudônimos para assinar seus textos, como Isa Ruth, Isabel Silva e Walquíria. Por que isso era necessário? Como era ser mulher e anarquista nesse meio? Ah, Ana, ser mulher e anarquista naquela época significava enfrentar uma batalha dupla. Primeiro, contra o sistema capitalista e seus exploradores. Depois, contra o machismo dentro do próprio movimento operário. Muitas vezes, companheiros viam nossas ideias com desconfiança, como se a luta da mulher fosse secundária. Mas eu sempre acreditei que a emancipação social deveria ser para todos, não só para os homens. Nada parecido com o que ocorre hoje, não é mesmo? Quem dera, Bel. Muitas de suas lutas contra o machismo ainda são necessárias, hoje. E manter o que se ganhou durante tantos anos é também uma luta. Pois é, Ana. Quanto ao uso dos pseudônimos, era uma estratégia para driblar a repressão. O Estado vigiava e perseguia militantes como eu, e a polícia política já tinha um dossiê sobre minhas atividades. O Jobs me considerava uma subversiva perigosa. Para continuar escrevendo e participando da luta, precisava despistar os censores. Assim, fui Isa Ruth em A Plebe, Walquíria no jornal antifascista La Difesa e até Isabel Silva em outros momentos. Mas isso não significava me esconder. Pelo contrário, sempre estive nas assembleias, nos comícios e nas ruas. Em 1917, durante a Grande Greve Geral, organizei ajuda para as famílias dos trabalhadores presos. E em 1922, no Centro Feminino de Educação, defendi que a emancipação da mulher não viria apenas pelo direito ao voto, mas pelo fim da exploração econômica e da dominação política. O feminismo que defendi sempre esteve ligado ao anarquismo. Você mencionou a Greve Geral de 1917, um momento marcante para o movimento operário no Brasil. Sabemos que os anarquistas tiveram um papel fundamental na organização dessa luta. Como foi essa experiência para você? Como o anarquismo influenciou a mobilização dos trabalhadores? E o que essa greve representou para as lutas futuras? Ana, querida Ana, 1917 foi um ano de fogo. Dá até um arrepio falar dela. Primeiro de tudo, a greve geral não nasceu do nada. Foi o ápice de anos de exploração, de fome, de revolta acumulada e de muita organização. Os operários estavam exaustos de jornadas extenuantes, salários miseráveis e condições de trabalho desumanas. E quando o operário não aguenta mais, ele se levanta. Os anarquistas foram a força vital da greve. A ideia da ação direta, que sempre defendemos, tornou-se concreta.
Não esperávamos que patrões ou políticos concedessem algo de bom grado. Nós tomamos nas mãos o nosso destino. A paralisação começou nas fábricas têxteis, mas logo se espalhou por São Paulo inteira. Jornais como a Plebe ajudaram a espalhar o chamado, e as assembleias fervilhavam. Mulheres, homens, crianças, todos estavam nas ruas, desafiando o Estado e os industriais. Eu mesma organizei a arrecadação de fundos para sustentar as famílias dos grevistas, porque sabíamos que sem solidariedade a resistência não duraria. O governo reagiu com brutalidade. Matou o jovem José Martinez e tentou esmagar o movimento com repressão, mas não conseguiram apagar a centelha. O impacto da greve foi imenso. O operariado brasileiro mostrava que podia se organizar e lutar em unidade. A partir dali, greves explodiram por outros estados. No Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná, 1917 provou que a ação direta era um ótimo caminho para conquistar direitos. E se conseguimos alguma melhoria nas condições de trabalho depois disso, não foi por concessão dos patrões, mas pela coragem da classe operária em dizer: basta. Toda arrepiada tô eu aqui, com seu depoimento. Você também esteve envolvida na luta antifascista, escrevendo para jornais como La Difesa e denunciando o avanço dessa ideologia no Brasil e no mundo. Muitos acreditavam que o fascismo era um problema distante, restrito à Itália de Mussolini, mas você alertava que ele podia crescer em qualquer lugar onde houvesse exploração e autoritarismo. Como você via essa ameaça e por que considerava tão essencial combater o fascismo? O fascismo não surge do nada. Ele se alimenta da miséria, do medo e da ignorância. Mussolini foi apenas um entre tantos tiranos que usam o nacionalismo para manter os pobres de joelhos. Aqui no Brasil, vi como os fascistas tentaram infiltrar-se nas colônias italianas e reprimir os trabalhadores. Mas nós, anarquistas, resistimos. Em La Difesa, denunciei suas mentiras e sua violência. Se queriam impor o silêncio, ou mentiam, nós gritávamos mais alto, e essa luta nunca terminou. O fascismo não veste sempre as mesmas roupas, mas sua essência é a mesma quando tomam o poder. Repressão, censura, exploração. Então, ou se combate, ou se é cúmplice. Suas palavras seguem vivas, Isabel Cerruti. O fascismo não é apenas um fantasma do passado. Ele ainda ronda o presente, tentando se disfarçar, se infiltrar e se fortalecer. Mas assim como você e tantos outros nunca recuaram, nós seguimos aqui, mantendo essa luta de pé. O antifascismo continua sendo não só uma necessidade, mas um dever de todos aqueles que defendem a liberdade e a dignidade humana.